Arthur, mantemos aí na onda dos Fiats, não é por nada, não tem nada a ver com uma questão de símbolo ou marca ou o que é que seja, epá, mas eles vão aparecendo no suporte técnico e a gente vai listando avarias, não é? É verdade. Bom, primeiro que tudo, boa noite a todos. Sim, isto parece que até foi aqui um bocado combinado, na realidade não foi, não teve aqui nenhum, não houve aqui nenhum evento contra a marca Fiat, portanto, meramente foi coincidência, mas sim, de facto, também trago aqui outra situação que se passou aqui também com o Fiat, e achei até por bem, uma vez mais, até porque está a chegar o verão e o calor, e foi uma situação que se passou, até embora um pouco caricata, porque esta avaria tratou-se numa falha, uma falha no sistema de ar-condicionado, portanto, meramente um sistema de ar-condicionado que não funcionou. Portanto, o carro chegou à oficina do reparador, portanto, a queixa do cliente era que, efetivamente, o carro não fazia, o ar-condicionado não fazia frio, portanto, o reparador pegou no carro, portanto, e a primeira intervenção que fez, pá, e não vamos entrar aqui agora em campos se foi uma boa abordagem ou não, mas a primeira intervenção que fez foi claramente verificar se o carro tinha gás, portanto, não tenho agora bem também em mente se ele começou logo pela abordagem de descarregar e carregar o ar-condicionado. O que sei é que, ao fim e ao cabo, quando ele completou essa operação e depois também confirmando que o carro não tinha avarias registadas, começa aqui então a dificuldade. Porquê? Porque estávamos perante uma situação de um carro que tinha gás e de facto o ar-condicionado não funcionava. Pronto, e começou aqui então o processo de diagnóstico, de tentar perceber o que é que estava a passar, e foi nesta fase então que o reparador decidiu pedir aqui o nosso auxílio. Portanto, quando nos é passado o caso para nós, ou seja, quando o reparador recorre até nós, foi já nesta situação de tenho o carro em mãos, o carro já foi carregado ao sistema de ar-condicionado, não é por falta de gás, no entanto, o circuito de ar-condicionado, o sistema de ar-condicionado não funciona. Logicamente, nós também, as primeiras perguntas que fizemos foi, de facto, qual era, se o carro tinha avarias e também qual era a pressão que ele estava a medir com os manómetros. Portanto, foi aqui também logo um pouco da nossa abordagem, foi também tentar perceber se eletricamente ou eletronicamente havia alguma avaria ou se de facto o carro tinha uma carga completa, se tinha a carga completa. Portanto, foi um pouco por aí, depois logo a abordagem também inicial para com o reparador foi tentar perceber aqui ao fim e ao cabo por onde é que íamos pegar também no problema. E o que nos foi passado de facto é que não existia nenhuma avaria relevante para o funcionamento do sistema e que de facto, tanto nos manómetros da alta e na baixa, na máquina de ar-condicionado do reparador, as pressões eram coerentes, portanto tinha pressão. Logo aí não ficámos também aqui um bocadinho, ok, isto aparentemente parece ser algo mais complexo, embora seja um sistema básico, não é? Arthur, desculpa só interromper aqui, porque acho que aquilo que tocaste acho que é um bocado pertinente e eu deparo-me exatamente com o mesmo, sobretudo nas formações da ACI, não é? Como sabes, ultimamente temos feito umas quantas que têm a ver com isso mesmo que falaste, que é uma das primeiras iniciativas que os técnicos fazem é o ar-condicionado não trabalha, bora descarregar e carregar, não é? Bora ver logo. Isto é pouco gás, não? O ar-condicionado não trabalha, é pouco gás. Exatamente. Porquê é que a abordagem não deve ser essa e qual é que deve ser a abordagem? Falando assim de uma forma direta, aproveitando para fazer aqui uma mini aula de diagnóstico de proporções e temperaturas. Falando de curto e duro, não é? Ok, sim, não, de facto é um bocadinho como tu disse também, o facto de andarmos aí pela rua e de norte a sul pelo país também vai-nos também dando aqui um bocadinho a sensibilidade daquilo que se passa nas oficinas. Atenção que nós estamos aqui a dizer que ninguém é melhor do que ninguém, mas sim, vai-nos dando também aqui alguma sensibilidade até do que é feito pelas oficinas. E infelizmente vamos nos deparando que sim, esta prática do tira gás, mete gás é a prática mais comum. Isto já para não falar em reparadores, muitos deles que já optam até inclusivamente por já nem fazer o serviço. Ou seja, estamos a falar em reparadores, alguns deles que até podem fazer todo o serviço de A a Z no carro, o ar-condicionado pura e simplesmente preferem pagar e levar o carro para outra oficina. Mas sim, no que diz respeito, muitas das vezes nós aí pelos cursos de certificação ou de diagnóstico de sistemas de climatização, vamos nos deparando também aqui um pouco e às vezes a pergunta é um bocado essa. Então, os manómetros estão a marcar 4 bares. Com 4 bares o sistema deve ou não deve arrancar? E muitas das vezes é aqui um bocadinho o problema que nós vemos. Portanto, a primeira abordagem acaba sempre por, ou seja, qualquer carro que entra na oficina, a queixa do cliente se o ar-condicionado não funciona, a primeira abordagem é mete a máquina, tira o gás, mete o gás. Temos que nos convencer de uma situação, aqui falando também assim um bocadinho mais já em modo rápido, temos que nos convencer porque não é só de gás que o sistema precisa para funcionar. Portanto, até chegarmos ao ponto de confirmar se efetivamente o carro, o AC trabalha ou não por falta de gás, há toda uma panóplia
verificações que devem ser efetuadas, nomeadamente, por exemplo, qual é a pressão que o sensor está a marcar, porque o carro pode ter carga, pode estar tudo bem com o compressor, pode estar tudo bem com o interruptor, mas se o sensor que está a medir a pressão não tiver a medir uma pressão correta, irá informar a unidade de uma falsa pressão. Mediante esta pressão, o circuito pode arrancar ou não. Pode o sensor estar a dizer que o circuito está vazio, quando na realidade não está, ou inclusivamente o sensor pode estar a dizer que a pressão é excessivamente alta e a informação que é dada ao compressor é para desativar. Quem diz aqui um sensor de pressão, diz até, por exemplo, podemos ter uma avaria no próprio compressor, na embreagem, e é possível fazer com equipamento diagnóstico, testes ativos, confirmar se o problema está para o lado do motor, se está para o lado do habitáculo. Portanto, sim, há toda aqui uma série de verificações. Não sei se por desconhecimento, se porque acham que é mais rápido e ganham mais tempo em tirar o gás e pôr o gás, quando na realidade, a minha perspectiva, eu acho que é tempo perdido, embora as máquinas hoje, muitas delas já permitem fazer a carga e a descarga em modo automático e o técnico vai fazer outro trabalho, mas não deixa de ser tempo perdido, não deixa de ser recursos que estão a ser gastos sem necessidade, e muitas das vezes não é por um sistema ter uma falta de 50 ou 80 gramas que seja, que não vai funcionar, ele irá funcionar na mesma. A questão é se depois a eficiência vai ser a correta, portanto há que distinguir aqui o que é o não funcionar e o que é a eficiência. E muitas das vezes... Arrancar tem que arrancar, pode é fazer pouco frio. Exatamente, portanto é um bocado por aí, portanto é um bocado por aí. Outra situação que também nos vamos apercebendo é que há aqui também alguma dificuldade em interpretar os valores dos manómetros. Gerou-se aqui um bocadinho aquele estereotipo que as pressões têm que ser 2 bares, 10 bares. E às tantas acabam por gravar isso, entre aspas, no disco rígido, e às tantas estão perante um carro em que a pressão é 2 bares, 8 bares e assumem à partida que há um problema no carro. Portanto, há aqui vários fatores, até inclusive fatores externos no ambiente, que também vão ter aqui bastante peso, e nós percebemos mesmo que há muita dificuldade em interpretar este tipo de valores, sim. Aproveitando aí esta Arthur, deixa-me só fazer um parênteses. Isto é também uma notícia acabadinha de chegar há pouco. Tivemos aí, no dia 1 de agosto, vamos ter aí, nem de propósito, uma live sobre diagnóstico de ar-condicionado por pressões e temperaturas, aí com um convidado internacional, que brevemente vai ser anunciado, mas aproveitando, já que estamos aqui a falar do tópico, fica aí já também a deixa aí o convite. Dia 1 de agosto, também às 21. Okay? Mas brevemente vai sair nas nossas redes sociais. Desculpa aí, então, Arthur. Bora lá então seguir. Pronto, depois em conversa com o reparador, ok, demos-lhe, mediante ele nos ter transmitido que não havia nem códigos de avaria e que aparente as duas pressões estavam equilibradas, ou seja, como o circuito estava em repouso, tanto a pressão na alta como a pressão da baixa eram iguais, portanto não era falta de gás, nitidamente, e não tínhamos avarias. Demos aqui algumas possibilidades ao cliente, já excluindo logicamente a falta de gás no sistema. E no fundo enumerámos-lhe aqui alguns parâmetros, alguns até inclusivamente que acabei agora de referir, nomeadamente verificar com equipamento diagnóstico qual era a leitura que estava presente no sensor de pressão do fluido frigorífico, se podia ser uma falha elétrica, portanto meramente uma cabelagem partida até ao compressor, uma avaria no próprio interruptor que aciona. Uma coisa é carregarmos no botão e acender a luz piloto, outra coisa é de facto essa informação do interruptor chegar à unidade que tem que chegar, inclusivamente até uma avaria no próprio compressor, leia-se podíamos ter uma avaria do compressor gripado, com a embreagem partida, ao fim e ao cabo, portanto, o fusível da embreagem estar partido. Portanto, todas estas situações foram dadas para o reparador para ele checar essas situações. No fundo, o que começámos a reparar é que o reparador foi-nos dando feedback que todas estas verificações que nós íamos mandando fazer estavam todas de acordo. No entanto, havia ali um dado. Começámos aqui a olhar um pouco mais a fundo para o esquema elétrico disto, também para tentar perceber num sistema básico, ao fim e ao cabo é um sistema básico, aliás, o sistema de ar-condicionado está representado nesse esquema que vem no slide. Aparentemente estava tudo bem, não percebíamos o porquê do sistema não funcionar. Foi quando começámos então aqui a perceber que faltava-nos um valor que aparentemente não tem muita importância, mas tem um grande peso, que era de facto o valor do sensor de temperatura do evaporador. E quando realmente fomos olhar para o esquema elétrico à procura se o carro tinha ou não tinha sensor de temperatura do evaporador, começámos aqui a perceber então que este não era meramente um simples sensor de temperatura, mas aliás estava representado aí no esquema elétrico pelo B53, e se olharem com mais atenção para as pessoas mais treinadas e mais habituadas a lidar e interpretar esquemas elétricos, com certeza perceberão que não é apenas o símbolo de um sensor, mas que tem lá um símbolo aquilo que nós chamamos de um transistor, que nos dá então a presença de um módulo, uma unidade de comando. Portanto, é que o sensor,
tomava aqui forma não só de sensor de temperatura de evaporador, mas também ele um módulo de alguma forma que tinha aqui um peso e geria aqui uma autorização de arranque para o compressor. Demos então a indicação ao reparador para ir procurar a localização deste componente, para tentar testar ou de alguma forma rever as ligações. Foi quando o reparador de facto tirou, e não sabemos, depois também não tivemos a certeza absoluta do que é que se passou, mas viu-se nitidamente, e na foto do slide anterior é perceptível essa situação, que o sensor de algum modo teve ali em contacto com água ou umidade, seja porque o tubo de descarga da caixa da climatização estava entupido, ou porque entrou água dentro do carro por algum motivo. Portanto, este sensor apanhou água, acabando por degradar o mesmo e acabou então por ser a causa da avaria. Portanto, no fundo, este carro, o próprio sensor de temperatura do evaporador é um módulo, se preferirmos assim, portanto, é exatamente a imagem que está aí representada, faz função tanto de sensor de temperatura como um módulo de autorização para o compressor arrancar. E no geral, era a avaria do carro, era de facto o sensor. Uma surpresa também para nós, eu pelo menos nunca me tinha deparado com um sensor, barra unidade. É automático era, portanto, a partir de uma coisa normal. Mas isto também é um bocadinho aqui à conclusão de que hoje em dia fala-se muito na questão, e sem querer estourar aqui o tempo deste incidente, fala-se um bocadinho na questão de climatização manual ou automática. No fundo, tudo hoje é climatização automática, os comandos é que podem ser manuais, não é? Pode ter ali um display mais digital ou menos digital, mas o que está por trás basicamente é o mesmo, é um sistema totalmente automatizado. Exatamente.